Olá, Olá, E aí, gente. Filipão, tudo bem? tudo jóia? Raquel, Tomás, obrigado pela presença. Estou acompanhando uma tela ao lado. Vamos ver assim que eu visualizar ali no YouTube, a gente faz as devidas. Obrigado aí pela celeridade. Eles têm, o YouTube tem um pequeno delayzinho, então normal. Sim, já começou aqui. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos que nos acompanham diretamente pelo YouTube e pelo canal da XP dentro do próprio aplicativo ou da área logada no próprio computador. Hoje nós separamos aí um momento especial para conversar com todos aqueles investidores que querem conhecer um pouco mais da nossa estrutura que nós montamos dentro da área de relacionamento, que é o XP Empresas. Então, temos aqui a satisfação de receber mais uma vez, já conhecida por todos, viu, Raquel? Você é figurinha carimbada aqui na live da XP. Raquel Sá, nossa economista da equipe de estratégia. E Tomás, eu não me arrisco a dizer o sobrenome dele, porque senão eu vou gaguejar na live e não vai ficar legal. É um dos nossos assessores, nossos especialistas aqui na área de empresas. Eu sei que muita gente manda pergunta, manda dúvidas aqui, mas a gente vai direcionar, né, esse bate-papo para a gente conversar com foco em empresas. Posteriormente, no próximo horário ali, das 18h10 às 19h, mais ou menos, o próximo assessor consegue esclarecer as demais dúvidas a respeito de mercado. Bom, o primeiro tópico, né, que eu gostaria de abordar é ouvir da Raquel um pouco sobre panorama, um pouco sobre as dificuldades que o empreendedor, o empresário tem visto, né, e atravessado aí em meio a esse cenário tão turbulento. Agora, mais do que nunca, a gente sabe que há muitas dúvidas. Copom acabou de cortar, né, mais taxa básica de juros, a gente está vivendo aí uma taxa Selic de 3%, então requer que o investidor conheça alternativas, né, e saiba se portar fazendo a gestão de um fluxo de caixa, por exemplo. Raquel, por favor, está contigo. Não, perfeito, você está certíssimo, Felipe. Bom, antes de tudo, obrigada aqui pelo convite, né? Quem acompanha a gente sabe que o meu horário aqui cativo é das 9 às 10, todos os dias fazendo morning call com o pessoal aqui. Então, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, falando um pouco desse cenário para empresas. Bom, o cenário, como todo mundo pode imaginar, está muito desafiador, né? Então, a gente está aí esperando, enfim, no meio dessa crise aqui do coronavírus, né? A gente está na expectativa de uma redução do PIB, com certeza, né, então, assim, não tem, agora é uma questão de quanto, né, mas eu acho que muito além disso, né, eu acho que para o empresário, eu acho que a visão de o PIB vai cair, estamos em uma recessão, é até meio, é quase você dizer assim, você está quase ofendendo o empresário, porque ele já sabe disso, ele já está sentindo isso na empresa dele, ele já está sentindo isso nos negócios, ele não precisa de um economista para fazer uma modelagem e falar, vai cair 5, ou vai cair 6, ou vai cair 3,5. Ele está sentindo isso na pele. Então, eu acho isso, enfim, eu acho que a gente está passando por um momento complicado, e assim, eu poderia aqui ficar falando, né, um tempão sobre qual que é a nossa perspectiva, quais os setores, mas algumas coisas, elas são um pouco óbvias, né, então, por exemplo, vão ter setores que vão sofrer mais, então vai depender muito de que setor que está esse empresário, por exemplo, né, se ele está, por exemplo, no setor alimentício, ele vai sofrer menos do que se ele estiver no setor de serviços, né, no setor, então, por exemplo, eu já conversei com muitos empresários que tinham produtos de alimentos, né, alimentos e bebidas, por exemplo, nesse ramo mais saudável e etc., e forneciam muito para restaurantes. E aí eles passaram por maus bocados, até deixaram de ser pagos, etc., e aí reverteram a distribuição para a parte de supermercado, que a demanda está muito maior. Então você tem alguns setores, alguns empresários que vão conseguir achar, né, soluções até para o próprio negócio, enquanto você tem alguns que não. Então eu acho que resposta assim óbvia na economia não tem, mas eu acho que o que a gente vê nesse sentido, né, a perspectiva que a gente tem é que se há uma verdade nessa crise toda, é que é a primeira vez que a gente está passando por uma crise dessa magnitude no Brasil, e a gente está reagindo
como manda o livro-texto, né? Como todas as outras economias desenvolvidas. A gente está reduzindo a taxa de juros, a gente está com uma inflação baixa, então isso, pelo menos, pensando do ponto de vista do empresário, isso pelo menos não está encarecendo a dívida dele, né? Você tem um esforço muito grande do governo e um esforço, assim, acho que a gente precisa reconhecer esses pacotes que foram feitos, não é pouca coisa, tá? A gente está falando aí de, enfim, por volta de 5, 6% do PIB, não são os mesmos 20% do PIB dos Estados Unidos, mas, enfim, não somos os Estados Unidos, não somos a maior economia do mundo, então, eu acho que o importante agora para o empresário também é olhar bem quais são as alternativas, né? Você já foi procurar algum tipo, uma linha, né? Uma linha de crédito que está sendo, que você sabe que está sendo passada pelo Banco Central para o banco, e aí cobrou do banco essa linha que você sabe que tem, por exemplo, para cobrir folha de pagamentos? Então, acho que essas são as perguntas que as empresas têm que se perguntar agora para saber como passar, né? Como priorizar, que tipo de pagamentos priorizar e como tentar sair, né, dessa crise, pensando aí que a nossa perspectiva, lógico, tem muito de um debate aqui de saúde pública, que é difícil dizer, né, quando acaba o isolamento, mas a perspectiva a partir do terceiro trimestre, a nossa ideia, no máximo, enfim, a atividade já começa a voltar paulatinamente. E aí você tem, dependendo do setor que você tiver, você tem uma demanda reprimida. Alguns setores não, de novo, serviços, menos. Mas setor, por exemplo, industrial aí de máquinas e equipamentos, né, bens de consumo duráveis, isso tem uma demanda reprimida. A pessoa deixou de comprar uma geladeira, enfim, né, se não acontecer o pior, se ela não perdeu o emprego, etc., ela ainda tem essa demanda, né? Então, acho que é um cenário desafiador, mas que a gente tem que pensar aí justamente que com esse cenário surgem oportunidades muito interessantes de investimento, então é um momento que as empresas têm que pensar como gerenciar de uma maneira, da melhor maneira, otimizar o caixa que ela ainda tem, né, pensando aí em passar por esse período difícil. Muito bom, muito bom. É curioso quando você menciona a questão de ter uma projeção ali de PIB negativo, né, próximo de 5%, já revisaram o número, estão colocando próximo de 3,5%. Eu conversava com um investidor hoje, no qual eu tenho relacionamento dando assessoria a ele, e ele falava, Felipe, o meu faturamento projetado para o ano está em queda de 80%. Né? Então, quando a gente olha o número como um todo, a gente pensa, 5% não é muita coisa, né? Não vai fazer tanta diferença assim. Isso para aquele, obviamente, um pouco mais leigo. Mas o conjunto do déficit dessas empresas, somado, né, na conta final ali, leva o PIB a uma expectativa nesse nível, né, de desempenho negativo. Então, para o empresário que contava com uma receita, do nada, né, sem esperar, ter aí um abate de 80% no faturamento dele por ano é muito delicado, né? E aí a XP, obviamente, como sempre, revolucionando o mercado financeiro, ela sempre olhou para isso com muito cuidado. E aí nasceu, dentro do setor de relacionamento, os XP Empresas, né? Eu gostaria que o Tomás falasse um pouco sobre a área, falasse o que eles têm desbravado aí nessa empreitada, como que pode ajudar o investidor, que esse relacionamento nasceu, inclusive, do relacionamento entre atendimento à pessoa física, né? Isso, exatamente. Bom, queria agradecer a presença de estar aqui com você, Filipão, e com a Raquel, que também já venho fazendo alguns calls em conjunto, mas é exatamente isso, né, a nossa área, né, o XP Empresas, quando a gente vai contar a história, né, da onde esse plano surgiu, ele vem justamente da área da pessoa física, né, então, vocês imaginam todos os clientes que a gente tem hoje, né, na maioria deles, a gente tem uma pessoa jurídica por trás que acaba respaldando esse patrimônio que está aplicado na XP, né, independente do montante que seja. Então, a gente começou a ver uma oportunidade muito grande em fazer justamente esse cross-sell entre a pessoa física para chegar na pessoa jurídica, né? Então, a gente começou a olhar toda a nossa base de clientes, junto com todos os assessores, para fazer a conversa com os empresários e entender, né, se a gente sempre foi especialista em investimentos do lado da pessoa física, por que não trazer o caixa
né, das empresas para a XP. A gente tem a nossa plataforma de produtos, né, com quase 500 opções de investimentos, e o negócio começou a ganhar corpo, né? A gente já vem fazendo o atendimento às empresas, né, nessa parte de gestão de caixa há mais ou menos uns 3 anos e meio, mas a nossa marca, né, o XP Empresas, ela completou 1 ano e 2 meses agora em maio, né? A gente lançou aí a marca em março do ano passado. E a gente só vem crescendo, lançando produtos novos e realmente desbravando, né, usando exatamente a palavra que você falou, todo o empresariado aí do Brasil, né? A gente vem conseguindo ter excelentes conversas, acho que mesmo em tempos de crise, né, e puxando um pouco do gancho do que a Raquel falou, a gente tem que transformar a crise em oportunidade, né? Isso está no nosso lema, e é exatamente isso que a gente está fazendo. Por mais que a gente tenha aí quedas em investimentos, né, seja em renda fixa, em renda variável, né, multimercado, a gente tem oportunidades dentro dessas quedas, né? Então, a gente acaba oferecendo alguns produtos para as empresas, lógico que a gente tem que operar com volumes um pouco maiores, mas esses produtos, como, por exemplo, letras financeiras, estão com boas cotações, né? Então, a gente vem encontrando boas oportunidades para os empresários e para ajudar as empresas, né? Acho que nesse momento de crise, a gente precisa otimizar, como a Raquel comentou, acho que o governo está colocando diversos incentivos, os próprios bancos tradicionais também, né, para as empresas menores, fornecendo linhas de financiamento para a folha de pagamento, e o caixa também é uma excelente opção para otimizar na crise, né? As empresas muitas vezes ficam posicionadas aí nos produtos automáticos dos bancos, né, os referenciados, CDBs, que normalmente pagam aí taxas abaixo do DI, né, do CDI, e a nossa plataforma ela vai contra isso, né? A gente tem produtos que superam de forma expressiva o CDI com o mesmo nível de risco, tá? E eu acho que, assim, além do universo caixa, né, a XP, ela como ela é um supermercado financeiro para as pessoas físicas, ela também é um supermercado financeiro para a pessoa jurídica, né? Hoje, a gente, além de gestão de caixa, a gente, né, e aí contando para vocês um pouco do projeto, a gente começou justamente com gestão de caixa, mas a gente acabou evoluindo em diversos produtos, né? Então, a gente vem fazendo crédito, toda a parte de derivativos e câmbio para as empresas exportadoras e importadoras, que também, nesse momento de crise, é muito importante. Por exemplo, você pega uma empresa que é importadora, né? Se ela não planeja o fluxo de caixa dela com o dólar travado, né, tendo um hedge da sua operação, né, fazendo uma NDF, que a gente chama, isso, assim, ela tem um risco muito grande na operação dela, né, em deixar o caixa dela com a variação do dólar. Entendeu? Então, a gente cada vez mais vem desenvolvendo produtos aí para abraçar as empresas de forma completa e fazer exatamente o que a gente fez aí no mundo da pessoa física para o mundo da pessoa jurídica. Muito bem. Não sei se a Rachel está com a gente ainda. Sim, gente, desculpa, eu caí, eu na verdade não foi nem a conexão, eu fui apertar um botão e fechou tudo sem querer. Tranquilo, são as adaptações do efeito coronavírus, né? Se nos contar, assim, essa nova rotina há 2 meses atrás, eu acho que nem nos piores sonhos a gente ia imaginar. Muito bom a sua abordagem, Tomás, quanto à maneira como o XP Empresas nasceu. Esse diálogo com a empresa, né, é super importante, porque, como você bem colocou, a XP ela se posiciona como um shopping de investimentos. E, normalmente, né, eu sinto isso na ponta da linha, na função de assessoria, quando você aborda o empreendedor, o administrador, o empresário, ele tem muito receio quando ele escuta, né, a palavra corretora, independentemente de bandeira, ele remete a corretora ao risco. E eu queria, né, que a Raquel se expressasse um pouco
com relação à solidez do sistema financeiro, porque nessa abordagem, quando a gente leva um produto diferente para ajudar ali a tornar o caixa da empresa mais forte, uma rentabilidade mais eficiente, a gente passa por empresas, às vezes, não comumente conhecidas, né? Então, a gente se cerca, obviamente, de uma análise de rating, estudar a saúde da empresa que emitiu aquele ativo e pode maximizar a eficiência da empresa, mas, diante de um cenário como esse, o empresário ele fica receoso, né? Então, se você puder discorrer um pouco, como é que está o nosso sistema financeiro, como é que está a solidez disso? Não, perfeito, eu acho que você está... Felipe, é uma questão de, às vezes, as pessoas, por exemplo, hoje mesmo, eu acabei de ver uma notícia que a captação da poupança foi recorde. O que, enfim, foi recorde superou agora, né? Superou 800 bi. Então, assim, a gente está falando de um mundo que as pessoas estão com medo, e elas estão com medo de, enfim, de tomar qualquer tipo de risco, e eu acho que é preciso entender, principalmente com empresa, né? Às vezes, eu ouço muitos clientes que falam da parte da empresa, falam assim, não, na física eu tomo risco, não tem problema, mas com a minha empresa eu não posso, o que é super compreensível. Exato. Então, eu acho que a gente não precisa pensar desse ponto de vista, eu tô tomando mais risco, né? É lógico, assim, até comparando com a poupança, porque eu achei esse dado, assim, falei, gente, como assim cresceu tanto? Incrível. A própria poupança não é o investimento mais seguro que você pode ter, né? Se você quer ir para o investimento mais seguro mesmo, é o risco soberano, você tem que ir para o tesouro. Você não tem que ir para a poupança. A poupança você... Exato. Então, eu acho que as pessoas, elas não... É um lugar comum, né? Então, assim, você pensa na poupança, não, poupança é seguro, poupança é sólido. Você está tomando o risco do banco. Então, por exemplo, se a gente está te oferecendo, né, se existe uma oportunidade, como o Tomás levantou, uma oportunidade, por exemplo, de um CDB, de um banco, não precisa nem ser, né, uma letra financeira, vamos falar assim, de um CDB, que é basicamente aquele produto muito básico, que você está emprestando dinheiro para o banco. A solidez desse CDB e da poupança vai ser a mesma. A gente estava com taxas, né? Então, por quê? Por que é a mesma, né? Explicando aqui para quem não está, enfim, acostumado com toda essa dinâmica. É a mesma porque você está emprestando dinheiro para o banco via poupança e você está emprestando via CDB. Só que a poupança, ela é um estilo de captação, ela rende 70% da taxa Selic, que hoje é 3, tá? E o CDB, ele vai te dar, enfim, o que vai depender muito desse produto, desse título. Mas você está tomando o risco do banco. E muitas empresas acabam deixando o recurso parado na conta, né? Exato, na conta corrente, e de qualquer maneira, gente, se seu recurso está na conta corrente, se você emprestou para o banco, você também está correndo risco de solvência daquele banco, porque se você pensar num cenário horroroso, se esse banco quebrar, não adianta, se você tem um CDB, você tem conta corrente, você tem poupança, já foi tudo pro brejo, né? Então, assim, então, é lógico, tirando aí os títulos que tem, né, os ativos que tem cobertura de FGC, etc., mas enfim, nesse universo de empresas é menos relevante porque o valor também não faz muito sentido para o caixa de uma empresa, né, para o quanto a empresa está guardando. Mas eu acho que falando aqui da solidez do sistema, é importante lembrar, eu acho que 2 pontos, né, o primeiro, falando do sistema financeiro e bancário em si, né, o Brasil, ele é um país que a gente tem uma concentração bancária muito grande, então a gente tem praticamente um monopólio aí dos bancos, como a gente muito sabe aqui na XP, né, que a gente veio ser parte da disrupção disso tudo, mas então assim, aqueles bancos menores, eles estão crescendo, eles estão nascendo, eles estão ocupando espaço, tá, e o próprio Banco Central está tendo uma agenda há um tempo, já que a agenda que eles chamam de, né, antes era a agenda BC+, agora é a agenda BC hashtag, que é uma agenda para você tentar fomentar, né, a competição no mercado, porque entende, enfim, diversos estudos aí mostram que quanto maior a competição, melhor, enfim, menores os spreads, basicamente você pode aplicar isso para qualquer setor, né, maior a competição, melhor o serviço final para o consumidor, né. Sim. Mas, se você olhar para os bancos, né, para a situação, essa situação de concentração bancária, ela tem um outro lado no Brasil, que é em momentos de crise, a gente tem um sistema muito sólido, né, porque quem sobreviveu a essa competição, na verdade, essa falta de competição, quem sobreviveu a esse ambiente, exatamente, tão desigual, são bancos, enfim,
primeiro, eles já passaram, enfim, eles já tiveram que ser mais sólidos em si, eles não poderiam ter muito risco, porque se for um banco muito, muito arriscado, ele não consegue captar, ele não sobrevive nesse ambiente que é com uma concorrência desleal, vamos dizer, né, que tem gigantes. E por outro lado, a gente sempre teve na regulação brasileira, a regulação brasileira sempre foi muito rígida. Então, a gente teve aí, depois da crise de 2008, que a gente teve uma regra, né, um acordo internacional, né, que foi o acordo da Basileia III, né, que foi aí para tornar as regras, as regulações internacionais de solvência, etc., mais rígidas. Se você olhasse mesmo em 2008, a grande maioria do sistema brasileiro já estava nas novas regras que foram estabelecidas. Então, a gente nunca foi característica do nosso sistema bancário e financeiro a alta alavancagem. Até como consequência de uma coisa ruim, que é as taxas de juros muito altas. Mas, enfim, isso trouxe a gente para um momento em que esse medo é muito difícil. Então, é lógico, eu não estou dizendo aqui, não, nenhum banco vai quebrar, pode ser que pode ser que um ou outro, mas, assim, sempre, o que o Felipe falou, você tem que olhar o rating, etc., da nossa... Aí, só para ter uma ideia do universo, né? Aí, saindo só de bancos, indo para o crédito privado no geral, né? De instituições no geral, empresas, aí a gente fala de não financeiras também. Então, a gente está falando de uma debenture, por exemplo, né? Que também está com taxas muito interessantes, por exemplo, de juro real, né? Que é a inflação mais um pré. 80% desses emissores são a nota máxima de rating, né? AAA, que a gente chama AAA. Então, assim, por quê? Porque esse mercado é um mercado incipiente no Brasil, de novo, por motivos que não estou feliz em dizer, né? Enfim, motivos ruins trouxeram a gente para isso, mas a realidade é um mercado incipiente, porque a gente tinha aí o BNDES ocupando muito desse espaço, então as empresas não tinham incentivo para ir para o mercado de capitais, e quem era muito pequeno não conseguia ir, não ia ter não ia conseguir vender, né? Não ia ter liquidez para esses produtos. Então, se você não tem o mercado, você não tem liquidez, enfim, ele não existia. Então, ele começou a existir há pouco tempo atrás. Então, o mercado é incipiente, ele é feito, né, pelas empresas, por líderes de mercado, empresas altamente solventes, né, que são as que conseguiram entrar nesse mercado desde o início. Então, e são empresas que melhoraram a sua condição financeira nos últimos anos com essa queda da taxa Selic. Então, você tem uma confluência de fatores que trouxe a gente para um momento que, assim, a gente falar de uma quebradeira de crédito privado no Brasil, a probabilidade ainda é muito pequena. Assim, na economia política, nada é impossível, mas é altamente improvável. Então, não precisa ter é lógico, é muito importante saber aonde você está entrando, etc. Mas, assim, existem soluções que a gente pode pensar, principalmente por empresas, pensando nessa solidez, né? Principalmente de curto prazo, que a gente está com taxas muito interessantes, que fazem muito sentido e que não tem por que ter esse receio, quebra, enfim, uma quebra amanhã. Não vai acontecer. Legal. O próprio Roberto Campos Neto, né, veio a público mais ou menos há uns 15 dias atrás e mencionou que o sistema financeiro está sólido. Inclusive, fez referência a alguns percentuais superiores à Europa e à Ásia, caso houvesse uma corrida nos bancos para liquidez, né, em busca de liquidez. Exatamente. Da regra da Basileia, a gente ela foi até reduzida, né, a regra da Basileia internacionalmente, porque justamente por estarmos nessa crise que precisa de liquidez, mas no Brasil, se você olha esses dados, você consegue ver que a gente já estava acima, né? Então, existe até na verdade, os nossos bancos têm um problema até de serem solventes demais, né? E aí é outro problema, que eles não querem emprestar, mas esse problema a gente não trabalha, assim, num cenário base, né? Sim. E tem a questão também do depósito compulsório, né? Sim. Dos bancos. Então, isso, nesse momento que foi reduzido. Exatamente. Dá mais fluxo. Tomás, diante disso, né, sabendo de um sistema financeiro sólido, superado ali a etapa da empresa tomar a decisão em passar a investir com a XP, né, primeiro, né, comentar um pouco sobre essa atitude. Por que a empresa, ela,
diante de uma assessoria já qualificada, diga-se de passagem, a XP mais uma vez ficou em primeiro lugar no ranking de qualidade em assessoria no Brasil, né? Isso graças ao empenho aí de todos os profissionais que instruem todos os dias o investidor a tomar as decisões. Dado isso, por que a empresa realmente pode, né, tirar mais proveito desse contexto via XP, e que tipos de ativos, por exemplo, ela poderia ter dentro do mercado, dado o market share que a XP ocupa no mercado, de renda fixa, de crédito privado, enfim. Legal. Bom, acho que o primeiro ponto, e assim, super relevante no Dia das Empresas, é custo, né? A conta da XP, ela não tem custo algum, nem custo de custódia, nem de aplicação, nem de TED, absolutamente nada, né? A gente não... Os bancos tradicionais, normalmente, eles exigem reciprocidade, né? Então, ele só vai te isentar ali a tarifa bancária, a tarifa mensal da pessoa jurídica, se você tiver uma aplicação superior a 500 mil ou R$1 milhão, né? E aqui na XP, a gente não exige absolutamente nada de reciprocidade, né? A nossa conta não tem custo. E aí, puxando, né, um pouco do que você falou, a mesa de renda fixa da XP hoje, ela tem uma fatia de mercado muito relevante, né? Então, todas as transações aí de mercado secundário, tanto que as assets estão fazendo, ou que um investidor na pessoa física está se desfazendo de um ativo, né, de uma debênture, de uma letra financeira no mercado secundário, né, boa parte disso vai acabar passando pela mesa da XP, né? Sim. Então, a gente tem aí acesso a papéis que eu posso falar que ninguém tem, né? A gente consegue aí alguns acessos, e aí eu volto no que eu estava falando no começo, né, um pouco da área. A gente tem conseguido dar acesso a papéis, né, a letras financeiras, principalmente letras financeiras e CDBs, né, para as empresas nessa crise, né, em que tem investidores se desfazendo de papéis, e a gente está oferecendo esses papéis na outra ponta para as empresas, né? Então, a gente tem enxergado uma grande oportunidade de alocação de caixa, tá? Se a gente for pensar hoje no que uma empresa pode alocar, né, a empresa ela tem liberdade para alocar em qualquer produto, né? Ela tem que respeitar as mesmas regras da pessoa física em termos de investidor qualificado, investidor profissional, mas ela tem acesso aos mesmos produtos, né? A única questão que difere bastante é a tributação, né? A pessoa jurídica ela não tem incentivos tributários sobre os produtos. Então, os produtos de renda fixa, né, as debêntures incentivadas, CRI, LCI, nada disso vai ser isento de imposto para as empresas, tá? Basicamente, se a gente for olhar a carteira de uma empresa hoje, a gente usa uma palavra, na verdade um termo que chama escalonamento de liquidez, né? Então, a gente vai olhar o caixa da empresa hoje e vai falar, pô, quanto que você precisa desse caixa em até 3 meses, o quanto você vai precisar, né? Porque a empresa ela tem o fluxo de caixa dela desenhado, pelo menos para um período de 6, 12 meses, quando você conversa com os empresários, normalmente eles também têm uma reserva aí de no mínimo 1, 2 faturamentos, né, para que eles possam passar por momentos como esse, né, de um coronavírus. Então, até se você puxa um pouco nas pesquisas, né, de como as empresas estavam enfrentando um momento como esse, elas diziam que elas não aguentavam, né, mais do que 30, 60 dias paradas. Então, vai muito na linha do quanto elas têm de caixa provisionado, né, para passar por um momento como esse. Mas se a gente fosse falar de uma carteira de uma empresa, basicamente a gente vai olhar fundos, né, de renda fixa, letras financeiras do Tesouro. Então, a gente sabe que a empresa não pode operar no Tesouro Direto, mas está aí mais uma vantagem que a XP oferece, né? A gente oferece, através da nossa tesouraria, uma LFT para as empresas como liquidez, né? Então, ela está num risco soberano, que é um risco inferior, exatamente, D0, um risco inferior aos bancos tradicionais, e aí pagando quase 99%. É aquele que eu falei, é o risco soberano, né?
Não é o risco, é o menor risco que dá, gente. Eu lembro que a gente diz, se as pessoas me perguntam, mas é seguro? Eu falo, gente, é o risco soberano. É o mais seguro que você pode estar dentro disso. Se a gente tiver um problema de solvência sério, né? Então, enfim, tudo vai estar muito. A gente vai estar tendo conversa. Então, dentro do Brasil, assim, se você tá falando de investimentos no Brasil em reais, o título soberano é o que te dá o menor risco. Sim. Não tem pergunta. Então, assim, a gente tem uma gama de produtos que está encaixando muito bem para a realidade das empresas, né? Então, a gente não é visto como uma corretora, né? Hoje a gente já tem o Banco XP dentro do grupo, e a gente está nadando de braçada aí, criando relacionamento com diversas empresas. A gente tem aí pela parte do investidor pessoa física, aí, que ele consegue enxergar, né, a nossa capacidade de ter relacionamento com as empresas, a quantidade de papéis, né, de dívidas que a gente estrutura, quantidade de IPOs que a gente vinha fazendo, né, e vai retomar a fazer pós-coronavírus. Então, como você falou, a gente é um supermercado financeiro, da mesma forma que a gente é para pessoa física, a gente é para pessoa jurídica, e o mais legal da XP é que a gente constrói o segmento junto com os clientes. Né? Então, a gente traz as demandas dos clientes, das empresas, e vai construindo os produtos junto com eles para poder atender da melhor forma. Tá? Temos a interação, né, de um dos investidores aí que nos acompanham na live diretamente ali pelo dispositivo da própria XP. E aí, dentro desse tema da Selic, ele menciona, ele pergunta ali, né, qual que é o prazo de resgate para a Selic? Existem duas formas de você acessar o produto, né, até mesmo para as próprias empresas. No mercado primário, comprando diretamente, pode ser também através da XP, mas comprando diretamente com o governo, direto com o Tesouro Direto, que é o mercado primário. Né? Uma vez vendido o título, em um dia útil, normalmente ali por volta das 11 horas da manhã, o recurso fica disponível na sua conta e a dedução do imposto de renda já é na fonte, né? A própria corretora faz essa dedução para o investidor e já vai constar em extrato. Já no mercado secundário, que não muda as garantias do título, segue sendo um título seguro, segue sendo um título soberano. Se ele resgatar até meio-dia, no mesmo dia está disponível na conta dele, na corretora, e aí em 15 minutos ele faz uma TED diretamente para o banco. Tá? Lembrando então, que a empresa não opera Tesouro Direto, né? A gente só pode entrar no mercado secundário. Tá? Exato. Isso se aplica para a pessoa física, perfeitamente. O mercado primário para empresas não se opera para... O mercado primário, a aquisição de título público no mercado primário não se aplica para empresas, só do mercado secundário. Perfeitamente, bem observado, Tomás. Tomás, um segundo ponto aqui. Como que a gente está auxiliando as empresas com a gestão de caixa nesse momento de crise? Né? Além da questão financeira, com foco em investimentos, o que mais que o XP Empresas está preparado para auxiliar aí os interessados? Tá. Então, acho que aqui vale a pena a gente contar um pouco mais do projeto, né? Saindo um pouco do âmbito de caixa, e que gestão de caixa ela envolve a parte de investimentos, então é importante a gente otimizar a rentabilidade desse caixa, então alocar em produtos junto com com o escalonamento de liquidez, que é o que eu estava comentando anteriormente, mas aqui entram duas frentes, né? Acho que a gente começou em outubro do ano passado com a parte de crédito, né? Com a parte de capital de giro. Então, lógico que a gente também assume, nesse momento de coronavírus, uma postura não parecida, mas podemos dizer que similar ao que alguns bancos vêm fazendo, né? Até porque é um projeto que a gente está começando, só que a gente tem conseguido ajudar algumas empresas aí oferecendo algumas operações de capital de giro para auxiliar elas nesse momento de crise, tá? Muitas empresas, o que elas fazem? Elas nem precisam desse capital de giro nesse momento, só que, como a Raquel estava falando, a gente tem, às vezes, um problema de liquidez no mercado, né? Os bancos não querem emprestar mais, então, a empresa, para exatamente ficar, assim, ter segurança para passar por esse momento, o que ela faz? Ela
vai no banco e pega esse capital de giro como mais uma forma dela provisionar, né? Então ela pega, muitas vezes investe esse recurso, mas ela tem isso garantido de que caso ela tenha mais problemas, caso a crise se estenda, isso ela vai ter ali um recurso provisionado, tá? A outra frente de câmbio e derivativos é a mesma coisa, né? Você pega um momento como esse, de dólar a 5,40, extrema volatilidade, a gente ajuda as empresas nesse momento de crise, tanto com a mesa de câmbio, tanto com os limites de derivativos, a encontrar as melhores taxas para que elas possam ter a melhor rentabilidade do fluxo de caixa, porque é o que eu estava falando, a gente tem que transformar esse momento de crise em oportunidade, né? Então, algumas empresas, né, de um porte um pouco maior, têm caixas, o caixa aplicado lá fora, às vezes é uma multinacional, então às vezes é um momento dela fazer uma integralização de capital, porque o dólar está muito bom, então ela vai ter um ganho expressivo, né, na variação cambial, e vai conseguir ter mais reais aqui dentro. Então, e se você olhar até setores, a gente consegue ter setores que estão vendo essa crise como uma oportunidade. Então, a gente tenta usar todos os produtos que a gente está construindo para ajudar essas empresas a enfrentar a crise como um todo, e não só simplesmente em gestão de caixa, né? A gente até tem um projeto que a gente fez, né, junto com a Infomoney, em que a gente selecionou algumas empresas do portfólio que a gente sabia que era de setores que seriam mais afetados pela crise. Então, a gente vem publicando matérias no Infomoney com essas empresas, então, para justamente trazer o tráfego do site e jogar esse tráfego para o site dessas empresas, para ver se a gente consegue auxiliá-las em demanda, né? Então, aquele lema do enfrentamos juntos, né? A gente, normalmente, essas horas, o banco, ele some, né? Então, exato, a gente tá o tempo inteiro perto, e isso tem dado uma excelente credibilidade e só ajuda a gente a aumentar o relacionamento com as empresas, tá? Exato. Rachel, você tinha algum comentário? Eu vou direcionar uma pergunta para você. Claro, eu ia só dizer, nisso que o Tomás está falando, né, na mesma linha, contar uma anedota aqui, né, que eu recentemente conversei com uma empresa que ela tinha, né, com um assessor, que eu só vou de carona aí, né, falar um pouquinho de cenário e tal, e aí a empresa, ela era uma empresa que fazia importação, ela falou, não, eu não tô, enfim, era importação, inclusive, de produtos médicos, então, eles não estavam, um desses setores que, na verdade, estão indo muito bem, né, então, eles não estavam com problema, eles estavam com uma preocupação, como eles importam, era uma preocupação sobre o câmbio. Então, eles falaram, olha, a gente tem muitas pagamentos para fazer que estão vencendo, mas a gente não sabe se vale a pena pagar agora, será que vai cair o câmbio? Eu falei, olha, eu não consigo te dizer, assim, hoje numa live de manhã, um gestor falou para mim uma coisa que é verdade, que o câmbio, ele veio aí para trazer um pouco de humildade aos economistas. Exato. Porque é muito difícil jargão popular, prever. Né? É muito difícil prever câmbio. Exatamente. Não, e isso... aí Não, só ia comentar o seguinte, e isso mostra a importância de você ter uma instituição que está olhando para a sua atividade fim. Eu pego a todo instante investidor do setor aí da pecuária, ou até mesmo, como a Raquel colocou, em algum nicho de mercado que envolve importação, você precisa se proteger em dólar, ou você precisa se proteger no vencimento de quando o seu gado vai para corte, e tudo isso você tem no mercado financeiro, né? Você tem aí, através do XP Empresas, através dessa assessoria voltada para investimentos. É uma outra mentalidade que o banco não oferece hoje para as empresas. Não, exatamente, e a gente teve uma... desculpa, essa internet é inferno, que a gente está todo mundo se interrompendo, mas é tudo delay, gente. Mas, enfim, gente, o que aconteceu com essa empresa foi que ela foi buscar uma alternativa que a gente deu,
né, foi, olha, como vocês têm essa preocupação com o dólar, então não era nenhuma preocupação, assim, eles iam pagar, eles falaram, eu não sei se a gente coloca coisa cambial, eu falei, é pouco tempo, não vai valer a pena, e eles tinham a opção de postergar o pagamento. Eu falei, olha, talvez uma opção interessante para vocês seja postergar um pouquinho o pagamento, porque a gente não tem como dizer se o dólar vai estar maior ou vai estar menor, assim, a tendência é que quanto mais para frente, né, pensando na diminuição de aversão a risco global e etc., a tendência é que caia, mas pode ser que não. Mas uma coisa que você para se proteger é pegar esse dinheiro que você tem hoje, né, que já está apnado, e pega um investimento que a gente está no mercado secundário de renda fixa, que tem vencimento super curto. A gente está com taxas muito legais para vencimento de 2, 3, 4 meses. E aí você, o que vai acontecer? Você não vai ter um rendimento enorme? Não, mas você vai ter um rendimento considerável. Se você acabar perdendo no câmbio depois, pelo menos você não teve aquilo no caixa esperando, né? Então, fez um sentido, você ganha um pouquinho aqui para depois, enfim, dar uma empurrada, pensando nessa questão do câmbio, e é o que você falou, é totalmente tailor, né? Totalmente porque a pessoa ele tinha uma empresa que estava indo bem no setor, ele tinha essa necessidade em moeda estrangeira, tinha um caixa, então eram coisas bem interessantes, que assim, é caso a caso que a gente vai vendo, né? Sim. Exatamente. Perfeito. E é uma forma, assim, das empresas, só complementando rápido, se você pega uma empresa, por exemplo, né, que nem você colocou, Raquel, uma empresa que importa produtos médicos, né, numa crise como essa, que os hospitais têm uma demanda grande, né, se ela tivesse travado o dólar dela lá atrás, a 4, 3,50, na compra desses materiais, né, ela poderia hoje ter um ganho de receita financeira enorme, porque ela estaria repassando o preço do equipamento para o hospital $1 a 5 e pouco, porque infelizmente é o preço que está se operando no mercado, né? O preço variado em reais, só que ela vai ter comprado esse produto a 3,50, 4, então isso pode gerar um ganho. Então, são várias formas de como a gente ajuda as empresas dentro do mercado financeiro a aumentar o nível de receita financeira. Agora mais do que nunca é hora de ser assertivo, né? As empresas realmente estão num momento delicado. A exemplo do que está acontecendo em São Paulo, a economia está parada, né? Literalmente parada, o comércio não desenvolve, não existe geração de riqueza, então qualquer 1%, qualquer 0,5% faz uma diferença enorme para uma empresa que tem um caixa um pouco mais robusto, ou até para a empresa de menor porte, para que ela consiga efetivamente ser eficiente, né? Eu me lembro muito bem, quando ainda estava na faculdade de economia, existia um estudo para apurar quanto da receita da empresa já era oriunda do mercado financeiro e não da atividade fim dela. Então, gente, não dá para ficar desassistido, né? A XP é expert em tratar do tema investimentos, e se você tiver conta da sua empresa no XP Empresas, você vai ter acesso a um leque de produtos que você não encontra no banco. Por uma questão muito óbvia, uma questão de facilitar caminhos e de expertise. Não é a expertise do banco. A expertise do banco, né, como o nosso próprio presidente diz, é prover meios de pagamento, de repente atuar ali na área de crédito pessoal, que, diga-se de passagem, aos poucos, né, os próximos capítulos dirão, a XP também vai estender aí esse tipo de atendimento. Tem alguma linha, Tomás, nesse sentido, que você possa comentar com a gente? Alguma coisa relacionada a crédito, por exemplo? Olha, tem, assim, em termos de crédito, o que a gente tem buscado fazer, né? Muitas vezes, né, você pega o empresário que ele tem, né, o recurso aplicado na pessoa física, tanto no mercado de renda variável, ele teve um portfólio, muitas vezes, que teve um impacto considerável, né, com a queda da bolsa e etc., e a empresa dele precisa de caixa, né? Então, ele precisaria, teoricamente, fazer uma injeção de capital, só que ele também não quer se descapitalizar na pessoa física. Então, existem mecanismos de créditos em que a gente pode emprestar, né, na pessoa jurídica, usando como garantias as aplicações do cliente na pessoa física, né? Então, é mais uma forma de como a XP consegue abordar e abraçar o cliente de forma completa, em que a gente fornece a um custo competitivo e, ao mesmo tempo, não exige que o cliente se descapitalize e mantenha seus investimentos para que o investimento volte conforme o mercado voltar também.
né? Porque muitas vezes o cliente tem que sacar o recurso na baixa, ele perde toda a onda de ganhos, né? E alocou na empresa. Então, assim, é uma maneira da gente conseguir atender o cliente nesse momento com uma linha de crédito, tá? Mas, assim, de novo, acho que é um excelente caminho, a gente está construindo junto com os clientes. Então, se você tem empresa, vem conhecer o XP Empresas, porque a gente está realmente criando aí uma solução inovadora. E o diálogo é sempre saudável, né, Tomás? A gente tem uma equipe robusta e qualificada para, de repente, fazer uma live só com aquele determinado empresário, tratar só da realidade dele, né? Eu quero caminhar aqui para o encerramento, agradecer a participação aqui do público que nos assistiu. A gente tentou ali fazer alguma interação nos bastidores para que pessoas que tivessem dúvidas nesse sentido, que participassem com a gente. Como eu mencionei, né, a gente não abordou muito a questão ali das dúvidas referente à pessoa física, à carteira, mas no próximo horário de live vocês conseguem esclarecer esses pontos. A gente se aproveitou dessa 1 hora para proporcionar isso, né, para o empresário, para o empreendedor, para o administrador, falando um pouco sobre economia, falando um pouco sobre cenário e entrando com essa parte do XP Empresas que realmente vem para trazer um apoio diferenciado. Raquel, é isso, queria deixar aí você à vontade, você tem mais algum complemento a fazer? Não, eu acho que é mais ou menos isso que a gente conversou. Eu acho que, né, nesse momento de crise, né, eu acho que o brasileiro, infelizmente, a gente é PhD em crise, né? Então a gente tem muitos casos de empresas que, enfim, nasceram em crises e sobreviveram e cresceram em crises. É difícil, tem que ser resiliente, mas eu acho que muito do que a gente tem falado na XP, eu tenho, enfim, isso é bastante, né, essa é a parte do meu trabalho que eu posso vender aqui para vocês, o importante é se informar, né, é se informar muito bem, saber quais são as oportunidades, porque sempre tem aqueles momentos que eu falo, olha, como economista, eu tô chateada que isso está acontecendo, mas como, pensando em investimentos, como assessor de investimentos aqui, apoiando, isso é bom, porque traz algumas oportunidades. Então, acho que o momento é um momento de informar, para justamente não ter um desespero à toa, e também se preparar quando for preciso, né, e aí saber usar essas oportunidades, porque parece aquele jargão bobo, né, aí a outra pessoa falando que tem oportunidades na crise, mas tem, o fato é que tem, então é preciso saber, eu acho que o pessoal aqui de XP Empresas, o Tomás, enfim, Felipe, tá todo mundo aqui muito à disposição, né, para ajudar as empresas a passarem por esse período complicado e sair do outro lado, porque não melhor do que entrou, né? Sim, lembrando que, eu vou passar para o Tomás fazer um encerramento, lembrando que, se a gente puder fazer um resumo dessa conversa, eu definiria o seguinte: não tenha dúvidas, você, CFO, empresário, empreendedor, administrador, todos os cargos que você quiser citar aqui, na maior parte das vezes você está largado no banco. Essa que é a realidade. A gente pega aqui empresas todos os dias, rendendo 60 do CDI, quando está rendendo o caixa dela no banco. 60 do CDI, 70 do CDI, quando muito. Às vezes, essa diferença que você está deixando passar, não, deixa ali, não faz nada, é o 13º que você vai arcar com o funcionário no final do ano. É as férias da parcela de uma parte aí dos funcionários da sua empresa. Então, busca eficiência. Você tem um assessor que vai monitorar todo dia, onde colocar, onde render melhor, olha, agora é hora de sair. E isso a gente já tem levado, né, na grande maioria ali, na pessoa física. Toma essa experiência. Tomás, por favor. É exatamente isso. Acho que a gente não está aqui, quando eu converso com os clientes, eu uso bastante esse exemplo que você colocou. Eu não estou aqui para fazer a empresa ganhar dinheiro com os investimentos. Né? A gente não quer que eles deixem dinheiro na mesa. Né? Muitas vezes, quando a gente vai mostrar as opções de investimento, a gente faz aí um comparativo, olhando 12 meses, para ver se ela tivesse deixado na carteira que eu falei da XP, se ela tivesse... E como ela ficou no banco em questão, o quanto ela deixou de dinheiro na mesa, né? Mas eu queria agradecer super o convite. Acho que hoje a gente fez realmente esse canal sempre foi para pessoa física. Eu acho que é legal a gente trazer um pouco do que a gente vem construindo na XP e mais uma vez reforçar que o que é legal da XP,
e do XP Empresas é que a gente não exige reciprocidade das empresas, né? Normalmente nos bancos, para você ser bem atendido, você precisa ter reciprocidades. Então, muito bem colocado. A cobrança tem que estar lá, a sua aplicação tem que estar lá, a sua folha de pagamentos tem que estar lá. E aqui na XP, não, né? As áreas da XP são extremamente pro-business, então a gente consegue fazer uma conversa sobre o especialista de varejo. Então, estou dando exemplos de como a gente consegue agregar na vida das empresas sem exigir absolutamente nada de reciprocidade, né? Então, como o Felipe falou, eu deixo o convite. Acho que quem quiser acessar o site é www.xpempresas.com.br e é mais uma frente aí que a gente vem criando. Muito bom. Tá bom? Gente, valeu, obrigado. A live vai seguir. Raquel, brigadão. Tomás, obrigado. Obrigada. A gente se fala por aí. Um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.